Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 19 de março de 2021. Home office fez pessoas consumirem mais álcool, diz estudo parte 01. Já era de se esperar quanto mais tempo as pessoas ficaram sem sair de casa por causa das restrições impostas para conter a pandemia do novo coronavírus, mais elas consumiram bebidas alcoólicas, afirma um estudo feito por pesquisadores da Universidade do Texas EUA. Segundo a análise, que foi publicada no American Journal of Drug and Alcohol Abuse, fatores como o trabalho remoto, que se tornou a regra para muitos profissionais, contribuíram para aumentar os níveis de estresse. O número maior de horas dentro de casa, por causa da pandemia, fez as pessoas beberem mais, afirmou uma das coordenadoras do estudo, a médica Sitara Iracon, que está concluindo seu pós-doutorado na Universidade do Texas. Para realizar a pesquisa, foram entrevistadas cerca de 2.000 pessoas entre os meses de março e abril, o auge da pandemia, quando cidades e estados começaram a decretar quarentenas no EUA. Em média, os entrevistados passaram 21 horas por dia dentro de casa, sendo que 72% deles trabalharam no esquema de home office. Apesar de os pesquisadores terem entrevistado apenas moradores do EUA, os mesmos efeitos podem ser vistos em outros países. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas foi relatado por 32% dos consultados, enquanto aqueles que já tinham o hábito de beber com frequência mais que dobraram a quantidade de doses ingeridas. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec busca a causa dos vícios e os espíritos respondem na pergunta 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí aqui está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Inácio Ferreira, em seu livro Psiquiatria em Face da Reencarnação, afirma que as dependências químicas não desaparecem com a morte do corpo e levam o espírito a sofrer no além e noutra vida. O alcoolismo passa de uma encarnação para outra. Os vícios, como o álcool e os entorpecentes, são conservados pelo perispírito, sofrendo a intoxicação do seu ego. A intoxicação psíquica persistem, pois, o espírito não morre e continua a sua vida como repositório dos sentimentos, dos desejos. No livro Sexo e Destino, psicografado pelo médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, vamos encontrar um caso muito curioso. 2 desencarnados moram numa casa e acompanham o proprietário, Cláudio, que é um quanto mais usuário de álcool. Além da indução ao vício, ainda o induzem a uma perversão sexual com a filha. Os 2 habitantes do além são almas que deixaram o corpo e não deixaram a sede do alcoolismo, locupletando suas vontades de perispírito a perispírito do encarnado. pelos mesmos médium espírito no livro Obreiros da Vida Eterna, jornadeando nas zonas inferiores em socorro a um ex-padre, André Luiz relata o sofrimento de um espírito que cometeu abusos e sofreu no perispírito e na consciência sua desdita dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade.
A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me, por Jesus. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de março de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.